O projeto de lei proposto pelo Executivo de Santa Rita de Caldas, que previa o reajuste da taxa de manejo de resíduos sólidos, foi reprovado nesta terça-feira por todos os vereadores durante sessão extraordinária convocada para esta votação, dia 28 de dezembro. Os 7 vereadores votantes e presentes argumentaram que não eram a favor do reajuste. E o meu entendimento também é que nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Vindo de 2 anos onde o comércio ficou fechado, muitas pessoas perderam sua renda, e instituir taxa agora, neste momento, né, não é legal para a população, e a gente não concorda. E penalizar o comércio, que teria uma das taxas mais altas também, né? Agora que eles estão voltando a atuar, voltando a trabalhar, isso não é legal. Segundo a secretária do Departamento de Meio Ambiente, Agropecuária e Sustentabilidade do município, Priscila Magni Bueno, o projeto tinha por objetivo gerar a receita necessária para a prestação do serviço. Eu queria, Priscila, que você explicasse, então, para o pessoal que também nos acompanha nesse momento, a diferença entre a taxa que era cobrada anteriormente de coleta de lixo para essa nova, que tem uma nova nomenclatura também, né? Manejo de resíduos sólidos. Qual que é a diferença aí, Priscila? Bom, Elaine, a diferença não é só na nomenclatura, não. A taxa que o município de Santa Rita tem instituída, que é a taxa de coleta de lixo, ela prevê a cobertura dos gastos somente para coletar os resíduos. E já a taxa que foi agora imposta pela legislação federal, muito apropriadamente, ela é uma taxa para fazer o manejo dos resíduos sólidos. A diferença é que o manejo, ele prevê, além da coleta, a disposição ambientalmente adequada desses resíduos. Então, no caso de Santa Rita, o que a gente tem instituído aqui, de taxa de coleta de lixo, o valor seria arrecadado, ele não seria suficiente para que a gente pudesse fazer toda uma estrutura de coleta, transporte desse resíduo até o município de Andradas, a disposição ambientalmente adequada no aterro sanitário, além das melhorias necessárias de infraestrutura para a gente poder implantar a coleta seletiva e prestar o melhor serviço à população. Obviamente que ninguém quer pagar mais nenhum tipo de tributo, ninguém quer reajuste em taxa, nem eu, nem o prefeito, nem ninguém. Só que as pessoas precisam entender que municípios pequenos, como o de Santa Rita de Caldas, eles têm pouca sustentabilidade financeira. Nós dependemos muito mais do dinheiro que vem de repasse do governo federal e estadual do que da nossa própria arrecadação. E isso não é o correto, porque quando o dinheiro vem dos governos estaduais ou federal, esse dinheiro ele tem que ser distribuído entre os diversos setores, educação, saúde, esporte, lazer, e a partir do momento que o município não tem a sua própria sustentabilidade na arrecadação, ele acaba deixando de avançar nessas outras pastas, porque o dinheiro tem que ser investido em serviços. Então, o ideal é que os municípios tenham sustentabilidade, pelo menos para prestar serviços de qualidade à população. Então, o objetivo da lei não é penalizar ninguém, não é fazer reajuste abusivo, nada disso. O objetivo é criar sustentabilidade financeira na questão dos resíduos sólidos, para que a gente pudesse prestar um melhor serviço e fazer uma disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos do município. Então, nós estudamos, o prefeito acho que já até comentou, que veio uma minuta do governo federal que foi distribuída para todos os municípios, que previa, inclusive, que a cobrança seria atrelada à conta de água dos cidadãos, e aí sim a taxa ficaria muito mais elevada. Mas nós tivemos uma preocupação muito grande de suavizar isso para a população, então nós criamos uma base de cálculo própria para o município de Santa Rita. E qual é essa base de cálculo? Nós levantamos o custo total da operação nos últimos 12 meses, de acordo com aquilo que
orientado pela própria legislação federal, nós fizemos esse levantamento do custo total da operação, dividimos pela área total construída do município em metros quadrados, isso nos gerou um valor de referência. Só que esse valor de referência, nós ainda tivemos a preocupação de distribuir proporcionalmente de acordo com as categorias que nós temos no município. Nós temos lá residencial, comercial e industrial. Então, obviamente, que cada uma dessas categorias, ela contribui proporcionalmente nesse custo total da operação. Então, nós geramos depois desse valor de referência e desse referencial de proporcionalidade, a gente chegou a um valor por metro quadrado que é diferente para residência, para comércio e para indústria, justamente levando em conta essa questão da proporcionalidade. Certo. Então, considerando o custo total da operação levantado nos últimos 12 meses, a gente chegou a um valor de R$ 1,08 por metro quadrado para as residências, R$ 1, só um minutinho, que como isso já mudou tantas vezes, a cabeça da gente até fica confusa, né? Eu estou com a planilha aqui em mãos também, Priscila, estou acompanhando junto com você aqui. Isso, então, com esse, só que assim, o prefeito até já nos explicou que não é um reajuste de R$ 1,08 que a gente estava fazendo, porque o cidadão já paga a taxa de coleta. Então, a partir e é embutida no IPTU que o cidadão paga lá uma vez por ano, correto? Exatamente. Então, a gente fazendo a diferença de reajuste real, ficaria em 26 centavos para residências, 53 centavos para comércio e 35 centavos para indústria. Então, nós fizemos diversas simulações, até queria passar uma aqui para vocês, de uma casa de 179 metros quadrados, 180 metros quadrados, a pessoa pagaria, em relação ao ano de 2020, um reajuste de 26 centavos por metro quadrado e de 43 centavos por metro quadrado se a gente usar a comparação com o ano de 2021. Isso quer dizer o quê? Que uma casa de 180 metros quadrados, ela pagaria um total de R$ 193 de taxa de manejo de resíduos sólidos. Se a gente pegar esses R$ 193 e dividir por 12 meses, significa que uma família que hoje habita uma casa de 180 metros quadrados, ela vai pagar R$ 16,15 para ter o seu lixo coletado 3 vezes na semana, transportado até o aterro sanitário e disposto ambientalmente correto no aterro sanitário. Então, acho custo de R$ 16 para uma família para cumprir a legislação ambiental e poder tornar o município um município com maior sustentabilidade, não é penoso para ninguém. Então, nós já fizemos justamente essa ligação com a metragem quadrada das residências para que fosse justo, inclusive, para que pessoas com menor capacidade financeira, que habitam residências menores, obviamente vão pagar muito menos. E pessoas que habitam residências maiores pagariam um pouco mais, porque, obviamente, que o índice está atrelado à metragem quadrada de cada residência. Para o prefeito Emílio Torriani, trata-se de uma necessidade do município se adequar a uma exigência federal imposta pelo novo marco legal do saneamento básico. A gente foi surpreendido aí no início do mandato com a regulamentação, né, do marco de saneamento básico, que já foi imposto há anos atrás, né? Os municípios acabaram não cumprindo. E, inclusive, o município tem um processo aqui correndo, um processo de multa muito pesado por conta disso, muito grande, né? E a gente recebeu essa incumbência e esse fardo, né, de ter que regulamentar essa situação através da lei, ela sempre foge aqui, através da lei, para a população poder pesquisar, 14.026 de 2020, né? Que ela atualizou esse novo marco do saneamento básico.
Então a gente não foi cumprindo a legislação no decorrer dos anos, e agora ela veio de forma impositiva. O governo federal disse: os municípios todos vão ter que cumprir. E a gente participa aqui de grupos da Associação Mineira de Municípios e da Confederação Nacional de Municípios. Todos os municípios do Brasil têm que regularizar essa situação, né? E, inclusive, o governo disponibilizou, através da CNM, da ANM, uma minuta pronta para que a gente já enviasse para as câmaras de vereadores. Mas a gente, com o intuito de suavizar isso ao máximo para a população, de deixar de forma muito justa e que não penalizasse a população, a gente resolveu fazer a nossa própria minuta, né? E grande parte dos municípios já enviaram do jeito que veio, já estão aprovados, já está tudo certo, mas a gente quis fazer de uma forma que suavizasse ainda mais para a população. A população essa que pode verificar aí no seu IPTU de 2020 em relação a 2021, que as taxas foram suprimidas e a gente não quis que essas taxas voltassem, né? E elas podem comparar o IPTU de 2020 com o IPTU de 2021, que os 2021 está muito mais barato, né? E a gente não quis mexer nisso no ano de 2020, que era um ano de pandemia, foi um ano muito difícil. E agora a gente não tinha outra opção, a não ser mandar esse projeto de lei para lá. E, infelizmente, teve uma interpretação diversa do projeto, né? Que disseram muito superficialmente na cidade que teria um aumento de 1,8 por metro quadrado, que não é verdade, né? Esse aumento médio seria em torno de 26 centavos, o que uma casa média de Santa Rita de Caldas, que é em torno de 70 a 80 metros, ela pagaria em torno de 1,48 por mês, 1,30 por mês, seria um valor assim, bem baixo diante do ganho que a gente poderia ter, né? Eu entendo que esse projeto é muito complexo, né? E instituir uma taxa agora, eu ainda falei aos 46 do segundo tempo, com projeto de urgência, a gente não acha legal. Um projeto com essa complexidade tinha que ser mais estudado, a gente tinha que ter mais tempo, né? A gente tinha que ver até que ponto precisaria de ser esse valor, de não ser. E o tempo que a gente teve para estudar, a gente chegou à conclusão que algumas medidas que fossem tomadas antes deste projeto aprovado reduziria o valor a ser cobrado. Então, teve muitos pontos estudados que a gente entendeu que esse projeto precisa ser mais elaborado e algumas medidas podem ser tomadas antes de ser votado esse projeto, dessa forma barateando um pouco mais essa taxa. Ok, e que medidas seriam essas, vereadora, que permitiria o executivo diminuir o valor cobrado da população? Primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro, que em nenhum momento a gente não quer que seja aprovado o projeto, que o município deixe de receber recursos referente ao saneamento básico, porque a Confederação Nacional de Municípios mandou um memorando para os municípios, falando que quem não aderisse e deixaria de receber taxas referente aos saneamentos básicos, né, no município. Não são de todas as emendas, isso é bom deixar claro também. Porém, nós já temos uma taxa de limpeza pública, que seria, o que ia ocorrer seria a mudança, né, de taxa de limpeza pública para manejo de resíduos sólidos. Seria uma mudança e também um acréscimo de valor. Conforme a Thaís falou agora há pouco, a gente foi contrário pela urgência, em primeiro lugar. A gente precisava de um tempo maior para estudar, ver até com os outros municípios como que está acontecendo. E o que nós pensamos é o seguinte: se a gente tivesse um caminhão maior de lixo, um caminhão novo, e que levasse mais lixo de uma vez só para Andradas, você diminui o carreto. Um caminhão novo diminui o custo de manutenção, o gasto com o combustível, com todas as outras manutenções ia cair muito, né? Se a gente trabalhar também a reciclagem um pouco mais aqui em Santa Rita, também vai diminuir
o volume dos lixos, né, que vai para o aterro, e isso também é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração, e adequando já, através, eu não sei se tinha uma emenda dentro dessa lei que já existe, não sei a forma correta, a gente não vai estar ilegal, sabe, Elaine? Esse é o meu entendimento. Então, nós não estamos, por estar num partido que não é situação, não significa que a gente está votando um projeto contra a situação. A gente está realmente pensando muito a favor da situação que a gente está vivendo hoje em dia. E eu falo assim, mesmo que seja uma casa que vai subir só R$70, gente, só R$70 dá praticamente, né, dá para pagar o pacote de arroz, o feijão e o açúcar do mês, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa crise que nós estamos vivendo hoje. Já em recesso, não tivemos mesmo tempo de conversar entre a gente, de conversar com o prefeito, né, e com todos os 9 vereadores numa mesa redonda e saber, né, chegar a um acordo daquilo que poderia ser feito. E até hoje foi a primeira vez que nós votamos contra um projeto do prefeito. Todo projeto, principalmente que vai gerar despesas, tem que partir de um princípio. E hoje, a cidade nossa precisa urgente de um recadastramento, certo? Porque todo o cálculo para chegar onde chegou, ele foi feito em cima da área total construída do município. Sim. Só que este valor que eles têm dessa área, esse total, é muito antigo, certo? Vem de muitos anos e não foi atualizado. E a gente sabe que o município cresceu muito, né? Muitas casas que eram pequenas foram aumentadas. Então, esse valor hoje não dá para a gente fazer uma taxa em cima dele. Seria ultrapassado, né, na sua visão. Exatamente. Tem-se mais metros quadrados construídos hoje na sede do município do que o que foi considerado na abordagem. Com certeza, depois de fazer esse recadastramento, essa taxa vai ser diluída, entendeu? O valor, certo, com certeza vai ser menor. E não vai, vamos falar, não vai judiar tanto dos contribuintes, né? Que hoje já estão passando. Então, o pedido nosso é que primeiro fosse feito esse recadastramento, para depois ser feita essa conta em cima da área construída do município. Agora, com a reprovação do projeto pela Câmara, a Prefeitura pretende retomar a discussão num outro momento, mas, segundo o Executivo, é inevitável a retomada desta taxa de manejo de resíduos sólidos. A gente respeita muito a decisão e vamos ser obrigados a discutir posteriormente, porque a pena para o prefeito e para os gestores públicos que não fizerem isso, vai responder por responsabilidade fiscal por não estar cumprindo a legislação ambiental. E ainda mais, fica proibido de receber emendas parlamentares e recursos públicos estaduais e federais por não ter a legislação aprovada no município. Então, muito provavelmente, nós vamos ter que retomar essa discussão, entrar num acordo e poder colocar o nosso município no caminho do desenvolvimento. Porque senão, mais uma vez, nós iremos ficar para trás. Então, assim, é muito simples o projeto, a gente está muito tranquilo em relação a isso, e a população também foi muito tranquila. Se houve aí um início de algum protesto, são todas questões direcionadas de cunho político, e a gente sabe que isso é normal, mas a população que nos procurou foi instruída e aceitou muito bem a situação. Projeto esse que está em discussão há mais de 6 meses, que a gente já enviou para a Câmara de Vereadores, né, Elaine? E já foi retirado algumas vezes a pedido dos vereadores, foi feito modificações do jeito que os vereadores pediram, e a gente acabou por não conseguindo essa aprovação. É um direito do vereador, é uma atribuição dele, e a gente respeita muito. Te peço desculpa por ter estendido um pouco mais, porém, eu acho que ficou bem esclarecido, né? Porque foi feita uma leitura muito superficial para a população, uma ou outra pessoa assustou, mas, na verdade, uma casa aí de 70, 80, 100 metros não ia pagar mais do que R$2 por mês
para a gente ter um ganho na área ambiental e na área de resíduos sólidos espetacular. E um exemplo muito simples, Ana, hoje nós pagamos R$7 num litro da gasolina, né? Se amanhã o governo federal pedir para a gasolina ter outro nome e passar a custar 7,20, o aumento não foi de 7,20, o aumento foi de 20 centavos, porque a gasolina já custava 7. Então é uma questão muito simples e, infelizmente, tentaram ludibriar a população. Mas a gente são os ossos do ofício e a gente vai continuar nessa discussão, e lei é feita para ser cumprida. Não existe a opção de cumprir ou não a lei. A lei tem que ser cumprida e o não cumprimento dela gera, segundo o parágrafo 2º do artigo 35 da lei que eu citei anteriormente, a prefeitura que não cumprir com essa lei vai ser proibido de receber emenda e vai responder por renúncia de receita e vai responder processo de improbidade administrativa. Mais um dos processos que o nosso município tem que responder e tem que pagar. Vai entrar mais um na conta de 6 milhões de processos que nós já temos que pagar aqui no município. É mais um que nós vamos receber.